Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, de Elizabeth George. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo. E o passo de hoje é como ser submisso como o nosso Senhor Jesus. Meu marido Jim e eu fomos abençoados com 8 netos lindos e saudáveis. Somos gratos ao nosso Senhor, além do que podemos expressar, por essa próxima geração. E oramos com fervor para que cada menino e cada menina cresçam amando e servindo a Jesus. Agora, se você tem filhos, sabe muito bem o que é ser mãe e não é fácil. Por muitas razões. Ainda depois de todos esses anos, lembro-me de ficar entusiasmada que uma das primeiras palavras a sair da boca das nossas 2 doces menininhas fosse papai ou mamãe. Mas não levou muito tempo até que outra palavra aparecesse no vocabulário delas. Era a palavra não. Uma das maiores causas de conflito em ser pai e mãe e nas famílias é a guerra das vontades. As crianças resistem em seguir as instruções dos seus pais, porque querem o que querem, sem entender as consequências ou o valor das coisas que desejam. Lamentavelmente, essa batalha de autoridade e submissão continua enquanto você e eu, junto com os nossos filhos, lutamos com a submissão às pessoas e à vontade de Deus durante a nossa vida. Ao continuarmos a olhar para as qualidades que Jesus possuía, qualidades que também queremos imitar, o foco de hoje é na submissão, da forma que foi vista na vida do nosso Senhor. Mas você deve estar pensando, espera aí, Jesus não é Deus? Ele não tinha de receber ordens de ninguém, certo? Justamente, está errado. Toda a vida de Jesus na terra foi gasta com submissão. É por isso que ele é o exemplo perfeito para seguirmos. Então, se você tem problemas com sua submissão, e quem não tem, em seguir os outros, espero que essa observação de Jesus hoje a instrua e a motive, e talvez até te constranja a fazer algumas mudanças na sua atitude. Mas antes de observarmos alguns exemplos da submissão de Jesus, deixe-me explicar um pouco sobre esse conceito. Quando eu estava escrevendo o meu livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, fiz uma pesquisa sobre esse termo para o capítulo sobre o casamento, intitulado Um Coração que se Submete. Aqui está uma definição que golpeou o meu coração. Submissão é igual a hipotasso, que é, primeiramente, um termo militar que significa posição de pessoas sobre as outras. Essa atitude de coração é vivida por meio da sujeição e da obediência, deixando coisas ao julgamento de outra pessoa e rendendo-se à opinião ou autoridade de outrem. Antes que você comece a se irritar ou decida pular este capítulo, considere estes exemplos de submissão no nosso querido Jesus. Vamos começar com uma das primeiras cenas dessa qualidade na vida dele. Filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Essas palavras estão em Efésios capítulo 6, versículo 1. O propósito delas é fazer que os filhos saibam o seu papel numa família, cheia do Espírito. Vemos este texto e esse princípio vivenciados em Jesus quando criança. Não há relato bíblico da vida de Jesus desde o seu nascimento até ele ter viajado com José e Maria, sua mãe, para Jerusalém aos 12 anos de idade. Pensando que o jovem Jesus estava com alguns parentes que também vieram na viagem, Maria e José saíram de Jerusalém para casa para então descobrir, em algum lugar ao longo do caminho, que Jesus não estava com os outros viajantes. José e Maria imediatamente correram de volta a Jerusalém, onde encontraram o menino Jesus no templo sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. Lucas capítulo 2, versículo 46. É evidente que José e Maria não entenderam o que Jesus estava fazendo no templo. Versículo 49 e 50. Mesmo assim, Jesus deixou a sessão de perguntas e respostas voluntariamente e voltou para casa com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Versículo 51. O relacionamento de Jesus, que desfrutava com o Pai Celeste,
não anulava as suas obrigações com seus pais terrenos. Ele, como todo o povo de Deus, deveria se submeter ao quinto mandamento que declara: honra o teu pai e tua mãe, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Sua submissão e todas as leis de Deus, incluindo honrar os seus pais, era essencial para vivenciar de forma perfeita a lei de Deus, para que ele pudesse ir para a cruz como sacrifício justo e sem pecado pelo pecado do homem. Quando você era criança, espero que tenha sido submissa e obediente aos seus pais. E se você é casado, o novo líder na sua vida é o seu marido. A Bíblia diz que você deve deixar os seus pais e se unir a seu marido, seguindo-o em vez de seus pais. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Todavia, casado ou solteira, você deve se submeter à palavra de Deus e honrar seu pai e sua mãe. Mateus capítulo 15, versículo 4. E ao papel dado por Deus a eles como pais enquanto viverem. Honre os seus pais. E o que isso significa? Honrar significa falar bem dos seus pais, respeitá-los e lhes mostrar toda a cordialidade pela sua posição como pais. A família é o relacionamento básico e fundamental onde a submissão é exigida. Se você é mãe, a melhor forma de ensinar a submissão a seus filhos é mostrando honra e respeito pelos seus próprios pais. Qual é a mensagem de Jesus para você, para mim, para todo cristão? Se o Filho de Deus se submeteu aos pais terrenos dele e até o fim honrou a mãe enquanto estava pendurado na cruz, João capítulo 19, versículo 26 e 27, você também deve desejar honrar o seu pai e sua mãe. Nada foi escrito sobre Jesus desde os seus 12 anos de idade até abordar João Batista para ser batizado e iniciar o seu ministério terreno. Isso faz do encontro com João o primeiro evento público do seu ministério. Ele marcou a sua identificação com aqueles cujos pecados suportaria na cruz. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Jesus pediu que João batizasse. Sabendo que Jesus era o Cordeiro de Deus imaculado, João, capítulo 1, versículo 29, João inicialmente resistiu ao pedido de Jesus, mas Jesus insistiu, afirmando: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus estava se submetendo ao plano de Deus e ao se preparar para ser o sacrifício perfeito pelos pecadores. Jesus estava se identificando com os pecadores em obediência ao Pai. O Pai honrou a obediência de Jesus, falando do céu: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Versículo 17, de Mateus 3. Se você está se sentindo um pouco distante do seu relacionamento com o seu Salvador, talvez seja porque existe alguma área de submissão que você está escolhendo desconsiderar. Tire algum tempo para sondar o seu coração. Seja honesta. Essa qualidade de submissão é essencial para agradar a Jesus e ser como Jesus. Ela também demonstra o seu amor por Ele. Pois, como ele disse, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Imediatamente depois do seu batismo, Jesus foi levado para o deserto e passou os próximos 40 dias sem comida. Durante esse tempo, ele foi tentado de forma severa pelo diabo. A Bíblia relata 3 tentações específicas em Mateus 4, do 1 ao 11. Como Jesus lidou com elas? Ele se defendeu com as Escrituras, declarando: está escrito, a cada vez. Em resposta à primeira tentação, Jesus disse ao diabo: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 4. Conhecer e viver e se submeter à palavra de Deus é uma arma eficaz contra a tentação e a possibilidade de ceder a ela, cometendo pecado. A única arma de ataque fornecida na armadura do cristão é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Jesus usou a espada das Escrituras para conter os ataques do diabo e nos mostrar que deveríamos fazer o mesmo. Para ser verdadeiramente eficaz, você deve se submeter à palavra de Deus e não apenas recitá-la como se fosse uma fórmula mágica. Não para ser vitoriosa e se defender contra os dardos em chamas do maligno. Efésios 6, capítulo 6, versículo 16.
Você deve se submeter a Deus por meio da sua palavra, que lhe dará o poder para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então a lei, ame a palavra de Deus e confie nela, pois quando a tentação vier, e você sabe que virá, você estará preparada com a sua espada sempre afiada e pronta. Os líderes religiosos dos dias de Jesus tinham dificuldades para se submeter às autoridades romanas. Numa tentativa de arranjar problemas para Jesus, fizeram uma pergunta impossível de ser respondida. É correto pagar tributo a César ou não? Mateus capítulo 22, versículo 17. Se Jesus dissesse sim, eles poderiam acusá-lo de ser desleal à nação judaica. Se ele dissesse não, eles poderiam acusá-lo de traição aos romanos. Jesus deu a esta resposta tão famosa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus respondeu que devemos nos submeter às autoridades, aos governantes, e tanto Paulo como Pedro mais tarde repetiram esse ensino de Jesus. Quando Jesus fez essa declaração sobre se submeter ao governo, ele não a qualificou dizendo que havia exceções. Ele não disse que dependia se as autoridades governamentais fossem boas ou ruins. Ele disse apenas que deveríamos nos submeter. O governo romano era brutal. Ele fomentava a escravidão e tinha as mulheres e crianças em baixa consideração. Mas em nenhum momento Jesus condenou o governo. Discutimos a natureza do relacionamento entre cristãos e o governo no capítulo sobre ser responsável. Mas se faz necessário repetir aqui, para que você e eu não nos esqueçamos de quanto é importante nos submetermos a uma instituição ordenada por Deus. Assim como em todas as formas de submissão, temos a ordem de nos sujeitarmos às leis do lugar. Deus colocou os governantes sobre nós para nos ajudar e nos proteger do mal. Existem algumas exceções. Para essa submissão, existe apenas uma: devemos seguir a lei e os mandamentos de Deus. Se entendermos que a obediência às autoridades governamentais exige que desobedecemos a Deus e a sua lei, Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Aí nós devemos estar submissos à lei de Deus. Jesus nunca buscou grandes públicos para segui-lo. O seu desejo era formar os discípulos. Portanto, a sua mensagem para segui-lo apontava para o alto custo de ser um verdadeiro discípulo. Numa das ocasiões em que Jesus foi cercado por uma grande multidão, ele declarou: quem não levou a sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Durante uma reunião particular com seus 12 discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Há uma história na escolha da imagem que Jesus fez. A própria menção da palavra cruz instilava medo em qualquer um que vivia no território romano. Naqueles dias, quando um criminoso era levado à execução, era forçado a carregar o instrumento da sua própria morte, uma cruz. Essa cruz se tornou um símbolo de submissão a Roma. Jesus escolheu essa figura e esse processo para forçar os discípulos e as multidões a pensar no seu nível de comprometimento com ele. Seguir a Jesus significava viver em submissão total a ele, ainda que isso levasse à morte. O custo da lealdade a Jesus não mudou, ainda existe um preço a pagar para segui-lo. Ser discípulo não era fácil nos dias de Jesus e não é fácil hoje. Uma sociedade ímpia torna ainda mais difícil ser um autêntico seguidor de Cristo. Jesus não está interessado num relacionamento casual como você, ele não vai ficar em segundo plano por nada e nem ninguém. Você pode provar que o seu compromisso com o Senhor é genuíno, verdadeiro, amando-o com todo o seu coração e seguindo-o com toda a sua força. Você vive para Jesus e o reflete e honra quando se submete ao que ele diz e à forma como ele faz as coisas. Seria realmente maravilhoso sempre saber o que Deus quer que você faça e então fazê-lo, não é mesmo? O nosso problema costuma chegar quando pensamos que temos uma ideia melhor de como levar a nossa vida. Eva teve esse problema em Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 7. É claro que ela teve uma ajudinha do diabo.
que a encorajou a duvidar da capacidade de Deus para liderar a sua vida. Lamentavelmente, as condições não mudaram hoje. Você e eu, como uma ajudinha da nossa carne pecaminosa e do nosso orgulho, costumamos desobedecer a Deus de forma obstinada. Às vezes, como Eva, pensamos que podemos viver a nossa vida muito bem, sem a ajuda de Deus, Mas, também, como Eva, logo nos submetemos com problemas terríveis. Mas Jesus não vivia assim quando estava em forma física no meio da sua criação. Ele escolhia um curso de ação oposto, como visto e ouvido nestes textos. Em João capítulo 4, 34 diz: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Em João capítulo 5, versículo 30 diz: Não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Mateus capítulo 26, versículo 39 diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é se submeter integralmente à vontade do Pai. Jesus era totalmente dependente do Pai para todas as suas ações. Como já aprendemos, a submissão era a sua forma de vida. E como você agora já sabe, deve ser a nossa forma de vida também. Ainda assim, às vezes pensamos que Deus não está falando realmente sério sobre a nossa submissão a Ele, a sua palavra e uns aos outros. Efésios 5:21. Que seguramente esse é um conceito ultrapassado quando pensamos e racionalizamos dessa forma, ou somos tentados a tal. Devemos nos lembrar que Jesus, Deus, Filho, nunca pensou que ele era importante demais para submeter a sua vida inteira à liderança do Pai. Existe alguma coisa que ele está pedindo neste momento que você está resistindo ou está se recusando a fazer? Lembre-se de Jesus, que sofreu por nós, deixando-nos os exemplos para que nós sigamos os seus passos. 1 Pedro 2:21. Jesus nos mostra o caminho melhor para viver, o melhor caminho, o caminho dele. A estrada da submissão. Quando deixar de procurar caminhos para satisfazer os seus desejos e interesses egoístas, você ficará livre para se render a Jesus e aos seus caminhos de forma voluntária e de coração. Ao começar a se submeter primeiro e principalmente a Jesus, você achará muito mais fácil submeter aos outros. Então você refletirá o coração submisso de Jesus da forma mais verdadeira possível. Feche os seus olhos nesse instante e vamos estar fazendo essa oração junta. Querido Jesus, minha vida em Ti é um resultado da Sua submissão à vontade do Pai, de que morrêssemos pelos pecadores como eu. O meu coração transborda de gratidão. E oro para que a minha submissão a Ti e aos Teus caminhos Te glorifiquem e Te revele aos outros. Amém. Se este livro tem sido uma bênção na sua vida e tem sido transformador, compartilhe com as suas amigas para que a vida delas possa ser transformada também. Se você não curtiu o canal ainda, curta, se inscreva, ative o sininho para as próximas notificações. E o próximo passo que nós estaremos fazendo é de como ser grato como o nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada uma e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus.